Carl Jung foi um psiquiatra e psicólogo suíço que acreditava que a maior parte do nosso sofrimento não vem do que nos acontece, mas do que está escondido dentro de nós. Uma das percepções mais poderosas de Jung foi esta: muitas vezes sabotamos justamente aquilo que mais desejamos: amor, intimidade, paz, sucesso. Quando algo significativo entra em nossas vidas, em vez de abraçá-lo, nós sumimos, criamos conflitos, nos fechamos. Mas por que destruímos aquilo que mais amamos? Talvez porque lá no fundo não acreditamos que merecemos. Ou talvez porque uma parte de nós está apavorada com a possibilidade de isso não durar. Ou talvez, e essa é a mais difícil de encarar, algo belo toca uma parte nossa que passamos a vida enterrando. E isso é insuportável. Então afastamos antes que possa nos abandonar. Jung acreditava que esses padrões não são aleatórios. Eles vêm de feridas internas profundas, partes de nós mesmos que rejeitamos, escondemos ou nunca encaramos. E nossa dor não desaparece quando a ignoramos. Ela apenas encontra outra forma de se expressar, em autossabotagem, ansiedade, depressão ou relacionamentos quebrados. Começamos a dizer: tenho azar no amor. Mas talvez a verdade seja que algo dentro de nós tem medo do amor. Dizemos: não consigo encontrar paz. Mas talvez a paz nos forçasse a encarar sentimentos dos quais passamos anos fugindo. Jung acreditava que a cura começa quando paramos de culpar o mundo exterior e começamos a olhar para dentro. Não é uma jornada fácil. Ela exige enfrentar partes de nós que exilamos, mas é o único caminho para parar o ciclo de destruir o que amamos e aprender a acolher isso. Então, neste vídeo, vamos responder à pergunta: por que destruímos tudo o que amamos? E mais importante, como podemos parar? Usando a sabedoria de Carl Jung. 1. Reconheça o padrão sem julgamento. Jung certa vez disse: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase aponta para uma verdade profundamente desconfortável. Muitas das coisas que acreditamos que acontecem com a gente são, na verdade, padrões que repetimos sem perceber. E, frequentemente, esses padrões nos levam a destruir justamente o que mais valorizamos. Pense nisso por um momento. Você já afastou alguém que realmente se importava com você e depois se arrependeu? Ou sabotou um projeto justamente quando ele começava a dar certo? Talvez tenha atribuído isso a azar ou má fase. Mas e se não forem coincidências, e sim hábitos inconscientes tão profundos que você já nem os nota? Jung acreditava que esses padrões surgem do inconsciente. Ele dividia a psique humana em dois reinos: a mente consciente, nossos pensamentos, escolhas e identidade, e a mente inconsciente, onde forças ocultas moldam nosso comportamento. Na superfície da consciência está o ego, nossa noção de eu, a identidade que reconhecemos. Sou honesto, sou independente, sou esforçado. Mas logo atrás do ego está a persona, a máscara social que usamos para nos encaixar. Por exemplo, alguém pode se ver como gentil e autêntico, mas no trabalho assume o papel de perfeccionista de alto desempenho, sempre sorrindo, nunca demonstrando fraqueza, porque é isso que se espera. As coisas que escondemos atrás dessa máscara, medos, inseguranças, desejos, não desaparecem. Apenas são empurradas para baixo, esperando surgir de maneiras inesperadas. Aqui é onde mergulhamos mais fundo. Por trás da persona está o inconsciente, um reservatório escondido de emoções reprimidas, memórias esquecidas, necessidades não atendidas e desejos não expressos. É como uma casa antiga, com cômodos trancados que esquecemos como acessar.
Mas os rangidos e sussurros ainda ecoam pelos corredores da nossa vida cotidiana, geralmente formadas na infância por traumas, vergonha ou negligência. Essas forças enterradas moldam nossas reações, escolhas e quem nos atrai, muitas vezes sem percebermos. Por isso, o primeiro passo na cura junguiana é simples, mas poderoso. Perceba o padrão sem se julgar. E essa última parte é crucial. Muita gente mergulha em culpa. Eu estrago tudo, ou sou um fracasso. Mas isso só fortalece o próprio padrão que você está tentando romper. Em vez disso, Jung nos convida a nos observar como um detetive curioso e compassivo. Observe como você age quando a vida fica real, quando o amor se aproxima, quando o sucesso está próximo ou quando alguém realmente vê você. Pergunte-se, o que costumo fazer nesses momentos? Eu me afasto, fico com raiva, me anestesio? O que sinto logo antes disso? Medo, vergonha, a sensação de que não mereço? Por exemplo, alguém que provoca brigas toda vez que um relacionamento se aprofunda, talvez não seja azarado no amor. Talvez esteja apavorado de ser realmente conhecido. Então sabota a conexão antes que o outro possa machucá-lo. A chave é, isso não é deliberado, não é uma fraqueza, é inconsciente. Por isso precisa de consciência, não de culpa. Uma prática útil é o diário. Anote momentos em que você se sentiu desencadeado ou agiu contra seu próprio interesse e não tente consertar de imediato. Apenas observe, pergunte-se, do que eu estava tentando me proteger? Que parte de mim se sentiu ameaçada? Que história eu contei para mim mesmo? Você pode descobrir que muitos padrões vêm de feridas antigas, medo de abandono, de não ser bom o suficiente ou de ser magoado de novo. E aqui está a beleza. No momento em que você enxerga o padrão claramente e sem julgamento, ele começa a perder força. Você interrompe o piloto automático, começa a escolher conscientemente. Jung nos encoraja a nos vermos, não como quebrados, mas como pessoas que vêm tentando se proteger de formas ultrapassadas. Quando paramos de culpar e começamos a observar, o verdadeiro trabalho de transformação começa. Em resumo, antes de mudar um padrão, é preciso reconhecê-lo, mas faça isso com gentileza. Nem tudo que está quebrado precisa ser punido. Algumas partes de você só querem ser compreendidas. 2. Encontre sua sombra. Nas palavras de Jung, todos carregam uma sombra, e quanto menos ela for incorporada na vida consciente do indivíduo, mais escura e densa ela será. Jung chamou de a sombra, a parte de você que guarda tudo o que você renegou, a raiva que não pôde sentir, os desejos que disseram ser vergonhosos, as necessidades que você aprendeu a esconder para ser amado. Essa sombra não desaparece só porque você a ignora. Ela é enterrada fundo no inconsciente, mas ainda assim dirige seu comportamento. Para compreendê-la melhor, Jung dividiu o inconsciente em duas camadas. O inconsciente pessoal, que guarda suas memórias, emoções e experiências reprimidas, e o inconsciente coletivo, uma camada mais profunda e universal que todos nós compartilhamos como seres humanos. O inconsciente coletivo está cheio de símbolos e instintos atemporais. Arquétipos como a ânima, o animus, o herói, a mãe, o trapaceiro, que moldam como vemos o mundo, mesmo sem perceber. A sombra pertence ao inconsciente pessoal. É feita de tudo que sua mente consciente rejeitou. E a menos que você traga isso à luz, ela continuará moldando sua vida por trás das cortinas. Não importa o quão gentil, talentoso ou espiritual você seja. Todos têm uma sombra, e quanto mais você tenta suprimi-la, mais poder ela ganha. Por isso, o segundo passo é este. Depois de reconhecer o padrão, você precisa olhar dentro dele. Do que você está realmente fugindo? Qual emoção, memória ou verdade desconfortável você está empurrando para o fundo? Digamos que você sabote constantemente seus relacionamentos.
Talvez o padrão não seja apenas medo de se machucar. Talvez lá no fundo, uma parte sua se sinta indigna de amor. E essa parte, essa crença dolorosa, é a sombra. Não porque seja má, mas porque vive na escuridão. Ela não foi vista, aceita ou curada. Talvez quando era criança, você só recebia elogios quando alcançava algo, boas notas, maturidade, ou quando não dava trabalho. Com o tempo, você aprendeu que o amor precisava ser merecido, que ser você mesmo não bastava. Então você enterrou as partes de si que eram carentes, confusas ou inseguras. Tornou-se o realizador, o cuidador, aquele que sempre tem tudo sob controle. Mas agora, nos relacionamentos adultos, quando alguém oferece amor genuíno, não pelo que você faz, mas por quem você é, isso parece estranho, desconfortável, inseguro. Você pode inconscientemente testar essa pessoa, afastá-la ou terminar tudo antes que fique sério. Não porque você não queira amor, mas porque uma parte sua ainda acredita que não merece. Jung acreditava que a sombra não é apenas onde nossos traços ruins se escondem, é também onde está nosso potencial não vivido, a paixão que você negou, a confiança que você reprimiu, as verdades que você engoliu para ser aceito. Quando enterramos essas coisas, não nos tornamos melhores, nos tornamos divididos. Uma parte de nós tenta viver do jeito certo, enquanto a outra parte, a sombra, age em segredo. E é aí que acontece a autossabotagem. Casos extraconjugais, vícios, explosões emocionais, sumiços repentinos. Não porque alguém seja mau, mas porque algo dentro dele está desesperado para ser visto. Então, o que fazer? Você começa a conhecer sua sombra. Não com violência, mas com honestidade. Comece com algumas perguntas gentis. Do que eu mais tenho medo que as pessoas descubram sobre mim? Quais partes de mim aprendi que eram inaceitáveis na infância? Quando fico reativo, sensível demais ou evitativo, qual é o medo por trás disso? Quais traços nos outros realmente me incomodam? E será que podem ser partes de mim que estou evitando? Jung chamou isso de projeção. Quando vemos algo no outro e reagimos fortemente porque é algo que não queremos enfrentar dentro de nós. Agora, escreva suas respostas e apenas reflita sobre elas. Não é necessário consertar nada ainda. Isso não é autoaperfeiçoamento, é autointimidade. Às vezes apenas admitir, estou com inveja, estou me sentindo sozinho ou ainda estou com raiva daquela situação de anos atrás, abre uma porta. No momento em que você traz a sombra à luz, ela amolece. Porque as sombras só são assustadoras no escuro. Quando você as nomeia, elas param de te controlar. Esse passo não se trata de tentar ser perfeito ou forçar-se a mudar. É sobre aceitar todas as partes de si mesmo. Você não pode curar o que ignora, e se não curar, isso pode machucar os outros, ou a si mesmo. A sombra não é seu inimigo, ela quer ser compreendida e aceita. Se você enfrentá-la com coragem, deixará de temer quem você realmente é. Você deixará de destruir o que ama e começará a protegê-lo. 3. Torne-se amigo do seu sabotador interno. Nas palavras de Jung, a imaginação ativa é uma forma de entrar no inconsciente e se envolver com suas imagens e símbolos. É como ter um diálogo com seu mundo interior. Até agora você reconheceu o padrão, você conheceu a sombra. Mas mesmo depois desse trabalho interior, pode ainda se ver repetindo os mesmos comportamentos destrutivos. Por quê? Porque apenas entender não é suficiente. Jung acreditava que a verdadeira transformação acontece quando formamos um relacionamento com as partes de nós que costumávamos rejeitar. Isso inclui a parte que estraga as coisas, a parte que explode, se afasta, se fecha ou sabota o que é bom. Ele chamou esse processo de imaginação ativa, uma técnica que permite que a mente consciente fale diretamente com o inconsciente.
Pense nisso como sentar-se com o sabotador dentro de você, não para silenciá-lo, mas para ouvi-lo. Pode parecer estranho, mas é poderoso. Tente o seguinte da próxima vez que sentir que está se afastando de algo que ama. Seja uma pessoa, um sonho ou um momento de paz. Pause. Feche os olhos e pergunte interiormente: do que você está tentando me proteger? Do que você tem medo que aconteça se eu abraçar isso totalmente? O que você precisa que eu ouça agora? Então escute. Talvez essa parte de você ainda esteja presa a uma memória onde o amor terminou em traição. Talvez ela acredite que o sucesso o deixará isolado. Talvez ela tenha medo de que, se for verdadeiramente visto, será rejeitado. Ela não está tentando machucá-lo, está tentando proteger uma ferida antiga da única forma que sabe. Jung ensinou que essas figuras internas, o sabotador, o crítico, a criança ferida, são fragmentos autônomos da psique. Elas não são lógicas, são emocionais. E até que você dialogue com elas, continuarão agindo em segundo plano, tentando proteger você, destruindo o que parece perigoso, mesmo que seja amor ou alegria. Por isso, esse passo não se trata de repressão, é sobre conversa. Você pode até escrever esse diálogo no seu diário. De um lado da página está você, do outro, o sabotador. Deixe-o falar. Deixe-o gritar, chorar, implorar, acusar, o que for necessário. Depois, responda com sua parte mais elevada, aquela que deseja cura, inteireza e crescimento. Pode parecer estranho no início, mas com o tempo, a guerra interior suaviza. O sabotador se torna menos reativo porque se sente ouvido, e uma vez ouvido, ele não precisa mais agir. Lembre-se, o que você resiste dentro de si mesmo só se fortalece, mas o que você encontra com presença começa a se transformar. Em vez de perguntar, como paro de estragar tudo o que amo? Comece a perguntar, o que a parte assustada de mim está tentando dizer? Porque quando você escuta essa parte, não com medo, mas com compaixão, você ganha influência sobre ela. Você cria espaço, você começa a responder em vez de apenas reagir. E assim começa a cura, não silenciando o sabotador, mas tornando-se amigo dele. 4. Abrace sua ânima ou ânimos, segundo Jung. Todo homem carrega dentro de si a imagem eterna da mulher. Essa imagem é fundamentalmente inconsciente, um fator hereditário de origem primordial. Carl Jung acreditava que dentro de cada homem vive uma mulher escondida, a ânima, e dentro de cada mulher, um homem escondido, o ânimos. Isso não tinha a ver com gênero ou biologia, mas com energia. A ânima representa sua profundidade emocional, sua intuição, sua capacidade de se render e sentir. O animus representa sua força interior, sua razão, sua ação e definição. Juntas, essas forças formam o espectro completo do que significa ser humano. Jung via ânima e ânimos como arquétipos poderosos no inconsciente coletivo. Uma camada profunda e herdada da psique que contém padrões universais. E porque muitas vezes permanecem inconscientes, moldam como vemos e nos relacionamos com o sexo oposto, especialmente em relacionamentos amorosos. O problema é que a maioria das pessoas vive apenas metade da psique. Homens são criados para endurecer e reprimir sua sensibilidade. Mulheres são condicionadas a minimizar sua assertividade ou razão. E assim, esses opostos interiores, como a sombra, permanecem enterrados em vez de integrados. O que acontece com essas partes enterradas? Muitas vezes, começamos a procurá-las nos outros. É por isso que tantas pessoas se apaixonam por alguém que parece completá-las. Um homem pode ser cativado por uma mulher profundamente emocional. Não porque ela seja mágica, mas porque ela reflete a sensibilidade que ele reprimiu. Uma mulher pode ser atraída por um homem assertivo, sem perceber que está projetando seu próprio poder não desenvolvido sobre ele. Então as expectativas crescem.
Inconscientemente, pedimos a outra pessoa que carregue o que não desenvolvemos em nós mesmos. Isso distorce os relacionamentos. Você não apenas ama a pessoa, você precisa dela. Você depende dela para se sentir completo. E quando ela falha, porque ninguém pode viver a alma de outra pessoa, você se sente decepcionado, até traído. Alguns homens acusam suas parceiras de serem emocionais demais, rejeitando a própria ânima. Algumas mulheres dizem que seus parceiros são friamente racionais, rejeitando o ânimos que anseia por força e independência. O que antes era encantador torna-se insuportável. Não porque o outro mudou, mas porque sua projeção caiu. É por isso que Jung disse: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. Mas essa transformação só acontece quando ambas param de projetar e começam a integrar. Como fazer isso? Observe o que você admira nos outros. Você busca validação emocional constantemente, depende da força deles para se sentir seguro. Idolatra alguém por ser livre, expressivo ou ousado, qualidades que nunca permitiu em si. Em vez de se apegar a essas qualidades nos outros, cultive-as em si. Se você é excessivamente lógico, pratique sentir sem analisar. Se tende a ser passivo, pratique afirmar-se. Se busca afeto, comece a oferecê-lo a si mesmo. Pergunte-se: o que admiro nos outros que ainda não desenvolvi em mim? Quando idealizo alguém, em vez de enxergá-lo como uma pessoa real, o desconforto que sinto nesse relacionamento aponta para uma parte minha que negligenciei. O objetivo não é se tornar emocionalmente frio ou independente ao extremo. O objetivo é equilíbrio, parar de precisar que alguém preencha os buracos em sua psique. Quando você faz isso, seus relacionamentos mudam. Você para de se apegar, de ressentir. Você começa a se relacionar como um ser inteiro, não como uma metade procurando sua parte faltante. Porque o amor verdadeiro, o que é profundo e enraizado, só começa quando você para de terceirizar sua alma.